Olá pessoal, vamos dar seguimento aí a essa playlist A Terra é Plana, porque mentem para nós. Hoje vou falar de alguns eventos e personagens históricos que, quando essas questões são observadas de forma separada, elas não fazem muito sentido para esse tema, mas quando você reúne essas informações, elas te mostram bastante coisa. E uma das coisas que eu tento fazer é isso, sempre reunir as informações que estão em geral dispersas para que as pessoas tenham essa percepção. Antes de falar sobre o assunto em si, eu vou falar sobre governos e dizer que governos não estão do nosso lado. Uma forma bem simples de ver isso, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o exemplo da pílula do câncer. Por exemplo, o professor da USP criou um método, né, uma pílula que cura o câncer, cura mesmo, 100% das pessoas que foram testadas foram curadas. E para você conseguir essa pílula, você tem que entrar na justiça para conseguir, né, esse tratamento que custa, se eu não me engano, 10 centavos uma cápsula. Né, produção feita à base apenas de produtos naturais, ervas e outras coisas. E o governo simplesmente proíbe isso. Isso mostra que governos não estão do nosso lado. O interessante é que o que aconteceu com o professor, ele foi demitido, teve a sua carreira destruída, foi perseguido. Então, isso daí mostra que governos não estão do nosso lado, eles não querem o nosso bem. Eu costumo dizer sempre que o mal das nações são os seus governos, né? Eles mentem muito pra gente, enganam a gente de toda forma, e isso vai ter uma relação direta com o que eu vou falar aqui hoje. Eu vou começar falando sobre o almirante Richard Byrd. É um almirante americano que fez várias expedições aí para a Antártida, né? Ele fez um sobrevoo no Polo Norte, e isso foi ali entre 1928 e 1930. E depois disso ele fez várias expedições para a Antártida que iniciaram ali em 1946 e foi até 1956. Então, já passou praticamente 10 anos da vida dele dedicados a essa causa. Vou falar rapidamente aqui sobre as expedições, né? Então, 1946, 47, a Operação High Jump. 1947, 48, a Operação Windwheel. Em 1947 e 48 também a Expedição Rony. E em 1955 e 56 as operações Deep Freeze 1 e 2. Tem vários documentários sobre o almirante Richard Byrd no YouTube, então quem quiser conferir e saber mais sobre o que ele fez lá e falou, tem nesses vídeos aí entrevistas completas dele. Mas uma coisa interessante é que numa dessas entrevistas ele diz que foi possível visualizar continentes além da borda de gelo que eles chamam de Antártida. Mas, pô, se a gente está numa bola e supostamente o Polo Sul já foi mapeado, do que ele estava falando? Uma outra coisa que ele fala, que é muito intrigante também, é em relação a algumas aeronaves que foram levadas, porque essas operações Deep Freeze 1 e Deep Freeze 2, elas não têm aspecto nenhum de expedição científica, elas parecem muito mais expedições militares, né? Os caras foram prontos para a guerra, tinham mais de 3.000 soldados, tinha porta-aviões, tinha fragatas, né, helicópteros, tanques de guerra foram levados para lá, e isso não tem aspecto nenhum de expedição científica, né, onde você vai ali com 100, 200 pessoas no máximo, até por causa dos recursos e tal. Então, tinha muita gente envolvida, pouco se sabe sobre os objetivos reais dessa expedição, mas eu tenho uma suspeita muito grande, que, como ele mesmo fala, né, aviões se desintegravam no ar. O que aconteceu com esses aviões? Para mim, eles se chocaram com uma barreira que ela é invisível ou cristalina, transparente, translúcida, que nós, crentes da Terra plana, chamamos de domo celestial. Então, esses aviões, helicópteros que foram destruídos sem batalha, na verdade, eles estavam se chocando contra o domo. Foi isso que aconteceu. E ele falou sobre essas terras além da borda de gelo.
terras inclusive que ele citou como sendo maior que os Estados Unidos. Então do que ele estava falando? Que terras são essas além do gelo? Porque você pega o Google Maps, o Google Earth, e você tem lá no fundo da bolinha uma ilha de gelo, é basicamente isso que você vê. Então do que ele estava falando? Que uma coisa é falsa, né? Eu tenho certeza que não é o que ele está falando. Você tem mapas aí da Terra plana que mostram, mapas antigos, mapas chineses muito antigos, de 3.000 anos, que mostram aí diversas fases de gelo num mapa concêntrico. Eu acho que isso tem muito mais a ver com o que ele estava falando do que com o que os governos querem que nós acreditemos. Essa última expedição, Deep Freeze 2, foi em 1952, 1956, e interessante é que em 1958 você tem a criação da NASA. A NASA é a National Aeronautic and Space Administration, criada aí em 1º de outubro de 1958. Por que a NASA foi criada e por que hoje ela é o maior centro de administração de tudo aquilo que acontece no espaço? Se você pesquisar um pouco, você vai saber que o Vaticano tem muito mais telescópios do que a NASA. Inclusive eles têm um em conjunto, né? Olha o nome do negócio, Lucifer. Por que eles colocam um nome desse, né? Eles têm uma sigla, né? Eles dizem que isso é uma sigla e tal, mas eu acho que eles estão muito mais ligados com essa entidade do que eles simplesmente querem passar com essa sigla aí. Tanto o Vaticano quanto a NASA tem muito de ocultismo, muito de paganismo, e essa agência foi criada justamente para ocultar aquilo que 2 anos antes o Capitão Beard tinha encontrado. Ele encontrou o domo celestial, ou uma das fases do domo celestial, porque segundo os escritos apócrifos pela Igreja Católica, né, os escritos de Enoque, nós temos 7 céus. Então é possível que o domo seja em faixas, de que se tenham mais de uma faixa. Uma outra coisa é que 1 ano depois, cerca de 1 ano e pouquinho depois da criação da NASA, nós temos aí a criação do Tratado da Antártida. Como eu estava falando, governos mentem o tempo todo. Vocês têm aí, nessa época, 1959, o pico da Guerra Fria, né? Estados Unidos e União Soviética. E os caras, teoricamente, estavam lá brigando, né? Mas assinaram juntos o Tratado da Antártida. Você tem alguns eventos também, chamados aí Operação Dominique, Operação Fishball, que foram feitas aí desde 1945, do final da Segunda Guerra Mundial, até 1962, depois da criação aí do Tratado Antártico e da criação da NASA. Mas o que foram essas operações, tanto Fishball quanto Dominique? Foram explosões termonucleares feitas aí acima de 50 quilômetros de altitude. E a explicação que os governos, principalmente o governo dos Estados Unidos, deu em relação a essas operações foi que eles estavam fazendo aquilo para saber quais efeitos teriam explosões nucleares caso a Rússia lançasse algum foguete e eles conseguissem interceptar o foguete ainda no ar. O que aconteceria, né? Então, parece uma desculpa bem plausível, né? Mas com as descobertas dos anos anteriores, então a descoberta do domo celestial e essas descobertas, novos continentes na Antártida, isso começa a me soar estranho. Como eu disse anteriormente, eu não acredito em governos, né? Governos estão aí muito mais para prejudicar a gente do que para ajudar a gente, sem contar que eles mentem para a gente o tempo todo. O interessante é que pouco depois do Almirante Byrd falar sobre todas essas coisas, né, do que ele tinha visto lá, ele morreu de infarto, como muita gente morreu de infarto aí. Ele já tinha 68 anos de idade, essa idade realmente já cabe ali dentro dos problemas cardíacos, mas ele era um homem viril, um militar, um cara que aguentou 6 meses sozinho
numa estação meteorológica, eu tenho certeza de que ele era um homem muito sadio. O que fica como dúvida é por que existe um tratado na Antártida. A alegação principal é que eles querem proteger a biodiversidade lá, mas, cara, eu acho que essa devia ser a prerrogativa para proteger a Amazônia. Porque tantos países se unem para proteger uma região inóspita. Tem uma outra desculpa que eles dão, é que eles não querem que as pessoas morram, que é perigoso, isso, aquilo. Mas você tem gente morrendo todo ano em safari, surfando lá nas ondas gigantes do Havaí, no Towin. Você tem pessoas explorando todo tipo de lugar e morrendo de todo tipo de jeito, e os governos não fazem nada. Mas na Antártida não. Uma penca de países tem que se unir para proteger a biodiversidade e as pessoas. Por que não tem turismo lá? Por que uma pessoa não pode fazer expedição livre lá? Se você for pego lá sem autorização, você pode ser baleado, sem justificativa. Tudo que você tiver vai ser confiscado, câmeras, documentos, o que você tiver gerado lá vai ser confiscado. Por que tanto segredo? Porque tantos países, que inclusive em alguns momentos eram inimigos de guerra, se unem para proteger um lugar, alegando proteger a biodiversidade de um lugar que tem menos vida que o deserto do Saara. A probabilidade de você encontrar um ser vivo no Saara é muito maior do que lá. Você tem ali na borda ali alguns pinguins, você tem algumas baleias ali, mas é só isso. É uma desculpa esfarrapada para proteger algo muito maior. Você tem aí não sei quantos países, acho que a última contagem que eu fiz foi 23, mas já deve ter muito mais. E é virtualmente impossível você conseguir uma permissão para lá. Porque só a logística de ir em consulados e pedir essa permissão já ia ser um negócio complicado. Se apenas um dos países signatários disser que não pode, já foi. Você não vai conseguir. Então fica a dúvida aí, por que a Antártida é tão protegida? Eu tenho certeza que milionários, bilionários excêntricos têm muita vontade de ir lá, mas não podem. Só quem vai lá é Barack Obama, os filhos do príncipe Charles da Inglaterra. Esses caras podem ir lá, mas eles fazem parte do jogo, são da elite. Nós, meros mortais, mesmo que tenhamos condições, não poderemos ir. O Tratado da Antártida é uma fraude para proteger um grande segredo. Esse segredo é o domo celestial, que corrobora com tudo aquilo que eu falei a respeito de viagem espacial. Ninguém nunca saiu desse planeta. A Terra é plana, recoberta por um domo intransponível, do qual eles não conseguiram explodir, nem com bomba atômica, quanto mais com navezinha de mentira. É isso, pessoal. Fiquem todos aí na paz do Criador e que Ele os abençoe. Até breve.